João. Temos exposto o Evangelho de João e esta noite falamos sobre o capítulo de número 7. João capítulo 7, dos versos 1 a 13. Evangelho segundo João, capítulo 7, dos versos 1 a 13, nós vamos falar. Eu vou ler o texto, peço que você acompanhe com reverência a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele subiu também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. Outros diziam: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de amor, nós estamos perante a Tua palavra, Senhor. Sabemos que ela é instrumento do Senhor para nos santificar, nos ensinar, nos revelar a Tua vontade, o Teu caráter. E nós oramos, Deus, porque sabemos da nossa insuficiência. E queremos pedir, Deus, que esta noite Teu Espírito Santo fale a nós. Que Teu Espírito Santo, como cantamos, restaure os nossos corações pelo ensino da Tua palavra. Nos permita, Senhor, tê-la pura e cristalina como é. Nos dá compreensão, nos dá disposição para obedecer e mudar quando nós formos acusados de pecados. Oramos, Deus, porque só o Senhor pode produzir isso em nós, só o Senhor pode nos ensinar, e por isso que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, entender o tempo é um negócio que dá trabalho. Não é muito fácil e você já deve ter descoberto isso da forma mais difícil possível. Você falou para sua esposa a coisa errada na hora errada. Aí você descobriu que precisa saber o tempo das coisas, né? Talvez você não tenha dito nada demais, mas não era a hora de dizer. Essas coisas custam caro. Queria te levar a pensar, meu irmão, como que a gente precisa saber o tempo. Sabe aquela história bem assim, olha, pilotos de corrida precisam saber o tempo. Ah, você que viu Ayrton Senna, né? Não vou nem dizer quantos anos você tem, você que viu Ayrton Senna correr. Ele sabia a hora certa de ultrapassar.
Sabe aquele bom surfista que você vê uma foto bonita na internet, daquele cara dentro de um tubo de água. Ele sabe a hora certa de entrar e de sair. Meu irmão, a tua avó sabe a hora certa de tirar o bolo do forno. E o seu bolo vira uma sola, porque você não sabe. Olha para você ver que coisa. Às vezes nós precisamos saber a hora certa de falar a palavra do Senhor. Nós pregamos a palavra em todo tempo. Em todo tempo há oportunidade de pregar a palavra. Mas como saber o melhor momento? O momento em que você será melhor ouvido. Não, pastor, vamos fazer um movimento de evangelização no carnaval. Amém, meu irmão? Mas será que é o melhor momento para ser ouvido? Tantas são as iniciativas e as tentativas do nosso coração e os nossos escorregões de saber o tempo das coisas. Será que é tempo de você comprar um imóvel? Será que é tempo de você fazer uma faculdade? É difícil discernir os tempos. Eu queria tocar um pouco nesse assunto. Na verdade, nós esticamos os dedos e tocamos na ponta do assunto, que é extenso e difícil. Mas essa noite nós podemos olhar para Jesus e ver o Senhor Jesus agindo perfeitamente no tempo. Ver o Senhor Jesus discernindo, se ocultando e agindo no momento certo. E nós podemos hoje, pelo caminho do exemplo, observar a vida de Cristo e aprender um pouco mais a discernir o tempo. É sobre isso que quero falar com você nessa noite, aprendendo a discernir o tempo. Nós vamos fazer isso em 3 ensinos, 3 pequenas divisões do texto, mas como não é de costume, eu vou aplicar o texto todo no final. Vou falar sobre como esse texto tem a ver com você só no final do sermão, porque acho que assim a gente entende melhor o que está acontecendo no ensino, na relação do Senhor Jesus, que passa a nos ensinar uma primeira coisa. A primeira coisa que nós percebemos no texto é que os incrédulos, os ímpios, os que não temem a Deus, não discernem os tempos. Nós já vimos ao longo da liturgia que isso é coisa dos nécios, dos insensatos. E Jesus está nos mostrando na prática que aqueles que não são convertidos, aqueles que não têm ao Deus eterno dentro de si, não têm a menor condição de discernir os tempos. Perceba que o verso 1 começa a nos contar que haviam passadas aquelas coisas. Todo o capítulo 6 é uma longa narrativa, desde a multiplicação dos pães e dos peixes até a fala dura do Senhor Jesus, confrontando quem são os verdadeiros discípulos e quem são aqueles que o abandonam. É curioso que agora Jesus está próximo da festa dos tabernáculos. Nós sabemos a data da festa dos tabernáculos e sabemos mais ou menos a época em que Jesus multiplicou pães e peixes. Tem um intervalo mais ou menos de 6 meses aqui. Mais ou menos 6 meses que os evangelhos não nos contam muito por onde Jesus andou e o que ele fez. Mas nós sabemos que essas coisas estão registradas para que nós creiamos. E então, o evangelista João nos conta que Jesus andava pela Galileia, porque na Judeia ele era procurado para ser morto. Jesus, de fato, não estava no local mais público do reino de Israel, porque as autoridades dos judeus queriam matá-lo. E é chegada agora esta festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Eu vou tratar contigo sobre essa festa no sermão da semana que vem, na continuação do texto, quando Jesus vai falar dentro da festa. Mas a festa dos tabernáculos traz a prática de morar em tendas por uma semana. É uma festa, uma celebração. Aqueles que moram na cidade armavam cabanas ali no topo da casa, nas varandas. Os que vinham da zona rural para celebrar a cidade na festa, montavam do lado de fora da cidade suas cabanas, às vezes com panos, às vezes com folhas, e habitavam 7 dias em cabanas, se lembrando da longa peregrinação em que o povo não teve morada certa e habitou de tenda em tenda. E nesse contexto, muita gente estaria em Jerusalém.
A festa ajuntaria muita gente. E então o texto nos diz que os irmãos de Jesus estão questionando ele, dizendo: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus aqui são literalmente os irmãos de Jesus. Bem, diz a doutrina dos católicos que Maria permaneceu virgem eternamente, né? E os irmãos de Jesus nasceram, não sei como, meu irmão. Difícil sustentar doutrinas que não são bíblicas. Jesus tem irmãos mais novos. Ele é o primogênito de José e Maria. E Jesus tem outros irmãos. E veja, meu irmão, que eles, até este momento, nos diz o verso 5, não criam nele. Os irmãos de Jesus viram seus atos, sabiam dos milagres e dos sinais que ele operava, mas não criam nele como o Messias, como o unigênito de Deus. Ainda que seus pais reconhecessem, ainda que Maria pudesse contar para os filhos mais novos sobre como o Espírito Santo fez conceber no seu ventre a Jesus, eles ainda não criam. E o argumento dos irmãos de Jesus é dizer: se você não fizer, os seus discípulos não vão ver. Se você não fizer, algum outro vai fazer e vai levar os seus discípulos. Eles são incrédulos. Eles não discernem dos planos de Deus. Eles não entendem o mover e agir do Senhor. Eles não creem no Filho. Eles não creem no Cristo, no Messias. E veja que eles ainda reforçam seu argumento no verso 4, dizendo: ninguém há que procure ser conhecido em público e realize seus feitos em oculto. Parece eu e você lendo a Bíblia, não é, meu irmão? Parece a gente lendo. E a gente com aquele espírito bem brasileiro nosso, a gente fala: esfrega na cara dele, Jesus. Mostra para ele. A gente faz. A gente se revolta às vezes quando Jesus é humilde, porque a gente é orgulhoso e a gente quer que Jesus haja altivamente como nós, né? Agindo lá e fazendo milagres e provando para os outros, esfregando na cara de todo mundo. É isso que os irmãos dele estão pensando. Como que você quer ser conhecido se você fica fazendo as coisas escondido por aí? Porque eles não entendem o mover de Deus, o agir de Deus, o tempo determinado para que Cristo seja conhecido entre todos. Eles não entendem o momento disso. Veja que curioso. Nós vemos a falta de discernimento dos ímpios. Essa é a primeira grande evidência do texto. Mas o segundo grande ensino, a segunda grande evidência deste texto, é que Jesus nos ensina a discernir o tempo certo. Quando nós vemos os irmãos de Jesus, nós vemos que para eles pouco importa quando, onde, quem vai ver, eles só querem que os milagres sejam feitos. Eles não entendem os objetivos do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a sabedoria da qual Moisés fala, a sabedoria da qual Paulo fala, encarnada, porque Cristo é a sabedoria. E o Senhor Jesus mostra no seu agir, diz o verso 6. Jesus diz a eles: o meu tempo não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Jesus diz para eles que ele sabe o momento de agir. Que ele sabe, meu irmão, quando ultrapassar. Jesus sabe quando falar. Se Jesus fizesse um bolo, eu acho que ele ia saber quando tirar do forno. Aí esse é o evangelho apócrifo do reverendo Lucas, né? Jesus cozinhando o bolo. O Senhor Jesus começa a mostrar que ele age de forma diferente dos seus irmãos. Porque ele diz: para vocês todo o tempo é oportuno. Vocês não discernem as coisas, vocês vão fazendo. Vocês fazem o que lhes parece melhor. Agem como vocês acham que é melhor. Mas o Cristo, o Messias, age no decreto do Pai. O Messias vai se mover na ação, na permissão e no ensino do Pai. E ele não vai atender ao pedido dos seus irmãos. E veja como ele vai responder
ao questionamento dos seus irmãos. Ele diz: o meu tempo não chegou e vocês querem me dizer que eu tenho que ser uma pessoa pública. Os irmãos de Jesus o confrontam como se ele estivesse perdendo tempo, como se Jesus tivesse desperdiçado todo este tempo agindo em oculto. E, meu irmão, o objetivo do Senhor Jesus não é essencialmente se tornar uma pessoa pública. Não é essencialmente ter muitos seguidores e uma grande multidão ao seu redor. Ele acabou de dispensar uma grande multidão. Ele acabou de dizer: quem não quiser me seguir pode ir embora. Ele acabou de fazer isso. E o Senhor Jesus vai mostrar que, se o objetivo dos seus irmãos é que ele seja conhecido, ele não tem esse objetivo. Ele vai dizer que os seus irmãos têm essa boa relação com os judeus, que podem entrar e sair da Judéia, que podem sonhar em ser alguém, sonhar que Jesus seja uma pessoa pública, porque o mundo não os odeia. Jesus está dizendo para eles: vocês agem dessa forma e vocês vivem em boa comunhão com o mundo. O mundo não odeia vocês, mas ele mostra que o mundo o odeia. Ele não vai subir neste momento para a festa dos tabernáculos, ele não vai subir naquele início, porque o mundo o odeia e os judeus querem matá-lo. E a razão disso é porque ele testemunha contra os pecados daqueles homens. É porque ele prega o evangelho do reino de Deus. Por pregar, ele é odiado. Então, aqueles que fazem parte do mundo andam, transitam livremente, fazem o que acham melhor, quando acham melhor. O Senhor Jesus está dizendo: eu sou odiado pelos homens, e quando eu for manifesto, eles vão me matar. E o Senhor Jesus sabe que esse é o plano, que esse é o objetivo, seu sacrifício vicário. Mas os seus irmãos não entendem isso, porque eles são parte do mundo. Em João capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus nos ensina, dizendo que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo o odeia. Jesus está mostrando que a relação dos seus irmãos com os judeus e que a sua relação com os judeus são relações diferentes. Porque os irmãos mais novos de Jesus não eram convertidos, não pregavam contra os pecados, viviam amigos do mundo e da impiedade. E por causa da pregação de Jesus, por causa da sua denúncia contra o pecado, ele precisava se distanciar um pouco mais até o momento em que sofresse o ódio dos homens para ser crucificado. Veja, meu irmão, que dura coisa é quando Jesus então vai recomendar os seus irmãos, dizendo: subi à festa, porquanto eu não subo, meu tempo ainda não está cumprido. E Jesus continuou ainda por um tempo na Galileia. Olhamos assim para o terceiro ensino desse texto, meu irmão. Vemos a insensatez dos ímpios, aqueles que não discernem os tempos e qualquer hora serve e está bom, porque não pensam como o Senhor Deus pensa. Nós vemos o nosso Cristo entendendo o momento certo de agir, sabendo que seria odiado, perseguido e morto, e ele só se manifestaria no momento preparado por Deus para que ele se entregasse. E agora o verso 10 nos conta que Jesus vai subir para a festa. Veja que coisa curiosa. O verso 10 diz que depois que seus irmãos subiram, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. O Senhor Jesus não vai agir do modo que os ímpios, que os descrentes acham ser melhor. Ele vai agir a seu modo. Ele não vai no tempo daqueles homens, ele vai no seu tempo. Meu irmão, esta é a última vez que Jesus está na Galileia antes da sua crucificação. Não faz sentido o que Jesus está fazendo. Aqueles homens não discerniam que Cristo estava para ser crucificado. Mas conhecendo o seu chamado, a sua vocação, sabendo com santa soberania do que haveria de fazer, Cristo só sobe no tempo determinado, porque de agora em diante
não voltaria à Galileia até o momento em que fosse crucificado. E ele sobe em oculto, porque publicamente podemos nós pensar, pelo evangelho apócrifo do reverendo Lucas, que Jesus seria crucificado antes do tempo. E Jesus está coordenando as coisas na sua santa soberania, para que no tempo determinado ele seja entregue pelos pecadores. É curioso que quando Jesus sobe, nós aprendemos o terceiro ensino. Deus age no tempo determinado. O tempo de Deus é perfeito, e isso precisa ser mais do que jargão gospel na nossa boca, meu irmão. Jesus vai subir num momento em que os judeus o procuravam na festa. Esses judeus são as autoridades. As autoridades estão andando na festa dos tabernáculos e perguntando: onde estará ele? Eles querem matar Jesus. E Jesus, pelo seu conhecimento e sabedoria, sabe que precisa estar em oculto por ainda um pouco mais. E é curioso o haver da murmuração. Havia uma fala correndo nos cantos da festa. Havia um cochicho e um burburinho entre o povo. Alguns dizendo: ele é bom. Esse homem Jesus, ele é bom. Outros homens dizendo: não, ele é um enganador. E sabe o que é engraçado? Esse cochicho e esse burburinho, meu irmão, silêncio. Porque todos temiam as autoridades judaicas. Eles tinham medo de serem identificados como seguidores de Jesus. E tal como os judeus odiavam Jesus, passarem eles a ser odiados também. Veja que no tempo oportuno e determinado, Cristo vai estar no lugar onde deve estar, para resolver este burburinho, para se manifestar às autoridades judaicas, para ser levantado como escândalo a todos os olhos que o veem, Cristo crucificado. O Senhor Jesus vai se tornar público, e é pessoa pública até os dias de hoje, no tempo determinado por Ele para agir. Prova disso é o verso 14, que nos diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus vai fazer o que quer fazer segundo a vontade do Pai, o que tem que fazer no tempo determinado. E nós precisamos aprender a agir no tempo certo como Jesus. Quer saber o que Jesus fez? Volta semana que vem. Mas deixa eu trazer esse sermão um pouco mais perto de nós. Deixa eu trazer algumas aplicações que podem ser relevantes para a nossa vida. A primeira delas, meu irmão, sobre a publicidade de Jesus. O texto diz já no seu início que Jesus andava pela Galileia porque os judeus procuravam matá-lo. A perseguição a Jesus é o que faz com que ele precise discernir estes tempos. É o ódio dos judeus que faz com que Jesus precise ser cuidadoso e sábio no momento de agir. E a pergunta que precisa ecoar é: por que Jesus é odiado? Por que Jesus é odiado? No texto, ele mesmo responde. Ele diz que os judeus o odeiam porque ele dá testemunho de que suas obras são más. Sabe por que Jesus é odiado, meu irmão? Porque ele prega contra o pecado. E falar contra o pecado não é confortável. Eu já disse isso outra vez e quero dizer com todo respeito: não seja chato, meu irmão. Às vezes você se sente o crente perseguido da empresa, porque você é chato, porque você não sabe a hora de falar, você quer ficar lendo versículo o tempo todo, porque você não entendeu o que é testemunhar de Jesus. Às vezes a nossa ideia de testemunhar de Jesus é abrir a Bíblia e pregar igual um pregador da Praça da Sé, no horário do intervalo. A turma está no cafezinho e você quer pôr o Hernandes para eles ouvirem. Meu irmão, testemunhar sobre Jesus é falar da obra de Cristo na tua vida.
É entender como pensa aquela pessoa, o que ela tem de necessidades, quais são os pecados do coração dela, e você falar o que a Bíblia diz a respeito da vida dela. E não você ficar lá replicando o sermão do Hernandes na segunda-feira, no intervalo do cafezinho. O problema é esse, às vezes a gente é odiado porque a gente é insensato na hora de falar. Mas, meu irmão, se tem uma coisa que crente precisa aprender, é a não ser bem visto. A gente tem a imagem, eu não sei quem é que foi que plantou isso no nosso coração, de que crentes são sempre bem recebidos. Não são, meu irmão. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, disse Jesus. E que nós sejamos reconhecidos por agir como Jesus. E que nós não deixemos de pregar contra o pecado, porque mais importa ser fiel a Jesus do que agradar a homens. Importa ao crente ser fiel. Importa ao crente fazer como seu Cristo, testemunhar contra suas obras más. E talvez por isso você seja odiado. Não desanime, meu irmão. O teu mestre sofreu igualzinho você. Mas uma pergunta de alerta é: quantas vezes você já foi questionado, mal visto, talvez tenha causado algum incômodo pelo Evangelho? Porque talvez você olhe para a sua vida e pense: pastor, eu nunca ninguém reclamou das minhas opiniões, não. Nunca ninguém se sentiu desconfortável quando eu falei do Evangelho, não. Eu sempre fui aceito quando eu falei de Jesus. Todas as vezes e cada uma delas. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Por quê? Ou você fez o que Jeremias não fez, o que Isaías não fez, o que João Batista não fez, o que Jesus não fez, que é sempre ser bem recebido e agradar a todos, ou você não está pregando contra o pecado. Você está vivendo amigado com o mundo. Você está amaziado com os pecados deste mundo. Se os pecados deste mundo não te escandalizam, e se você não fala contra o que Deus condena, cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Porque os irmãos de Jesus é que andam livremente. Os irmãos de Jesus que não creem é que têm boa amizade com o mundo. Os crentes buscam a paz, mas é natural que nós sejamos odiados por causa do Evangelho e não por causa de nós mesmos. Questão importante para nós. A segunda delas, meu irmão, aprender a discernir o tempo. Deixa eu te falar algo importante sobre esse texto. Quando esse texto bíblico está nos falando sobre tempo, ele não está falando de um cronômetro. Existem duas palavras gregas possíveis para traduzir tempo. A primeira delas tem a ver com cronômetro mesmo, com horário. A palavra é cronos, só para você ver, é horário. E Jesus não está falando: ainda não deu minha hora de subir, daqui 15 minutos eu vou. Parece que é isso que Jesus está falando, não é? Vai na frente, que eu estou assando um bolo. O reverendo Lucas Herege, né, falou que Jesus assa bolo. E daqui a pouco eu vou. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está esperando o próximo ônibus para Jerusalém. A palavra usada por Jesus é uma palavra que é boa de citar aqui, porque você já ouviu um monte de vezes. Tem banda evangélica com esse nome, Kairos. Já ouviu isso? Já ouviu a palavra Kairos? E aí os crentes gostam de falar um grego, né? Mas, meu irmão, não que a palavra grega seja importante, mas naquela língua, este termo utilizado para tempo tem um significado diferente. O Senhor Jesus está falando: olha, ainda não é o momento certo. Você percebe a diferença em português quando eu falo para você assim: está na hora de você ter uma conversa com a sua esposa. Eu posso estar pensando no horário. Está na hora de você ir lá falar com ela agora. Você tem que ir agora. Agora, e se eu falar assim: este é o momento de você falar. Eu estou falando para você sobre uma época, sobre um período, sobre uma oportunidade. Jesus está falando sobre o tempo oportuno, o tempo preparado. Jesus está dizendo para eles que ainda não é o momento certo, e não o horário e a data no calendário. E o que os crentes precisam aprender é isso: qual é o momento certo? Qual é o momento da vida que eu estou?
Porque Paulo nos ensinou que remir o tempo é aprender a vontade do Senhor. E você não foi chamado, meu irmão, para descortinar as coisas ocultas do decreto de Deus. Aprender a vontade de Deus é palavra. É a vontade revelada de Deus. É estudá-la e entender o que a Bíblia fala para mim, do meu modo de agir neste momento da minha vida. Ah, campeão. Olha lá o Samuel chacoalhando aquele menino. O Samuel fala assim, pastor, chacoalhando o menino. Eu sempre sonhei em subir uma montanha. E eu vou fazer uma viagem para subir o Pico do Aconcagua, maior montanha da América Latina, mês que vem. Ó, que momento oportuno, hein, campeão? Que momento oportuno. A Marjorie, que é da contabilidade. A Marjorie está aqui no velório. E ela fala assim, pastor, eu sei que sua mãe morreu, mas eu precisava de um documento da contabilidade. É o momento, meu irmão. É o momento. Qual é o momento da tua vida? Qual é o tempo de agir agora? O que Deus quer de você? E nessa falta de discernimento sobre o momento, a gente quer descansar na hora de trabalhar. Aí é problema, hein? Você quer descansar quando você tinha que estar trabalhando. Aí você quer trabalhar na hora de descansar, porque você não discerne a vontade de Deus para a sua vida. Não está na hora, meu irmão. Não está na hora. Deixa eu falar um negócio para você. Está na hora de ter filho. Querendo batizar as crianças. O Nicolas está aí, ó. Pastor, fiz minha parte. A Olivia está a caminho. E a gente está julgando que é momento de fazer uma pós-graduação. E você vai querer mais um filho quando o doutor disser para você, mãe, esse útero é perigoso agora. Você corre risco de vida. Porque a gente não sabe discernir os tempos. Provérbios, ou melhor, Eclesiastes nos ensina que há o tempo determinado para todas as coisas. E há o tempo para todo o propósito que há no céu. Há tempo de espalhar e de ajuntar, tempos de guerras, tempo de paz. Tem hora, meu irmão, que é hora de chorar. As famílias enlutadas da nossa igreja, é tempo de chorar, meu irmão. De pôr os joelhos lá no chão e chorar diante de Jesus. Dizendo, Senhor, tem misericórdia do nosso sofrimento. Mas, meu irmão, tem tempo também de festa. Vamos montar nossa cabaninha, festa dos tabernáculos. E há tempo para todas as coisas. E o que nós vemos neste ensino de Provérbios sobre o tempo determinado para tudo, é que às vezes parece que nos é impossível entender esses tempos. É impossível agir na hora e no momento certo. Mas Eclesiastes capítulo 8, dos versos 5 e 6 nos dizem, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque há para todo propósito, tempo e modo, porquanto grande mal que pesa sobre o homem. Nós vemos, meu irmão, em Eclesiastes, o ensino do que Jesus está fazendo em João perfeitamente. Perfeitamente. Jesus sabe o tempo de agir, Jesus sabe o modo de agir. E você me diz, pastor, mas eu não sou Jesus. E eu te digo, então atenda ao chamado de Eclesiastes, guarde o mandamento do Senhor, aprenda na palavra quando é tempo, porque quem guarda o mandamento não experimenta o mal, e o coração do sábio sabe o tempo e o modo das coisas. E a gente não vai ficar batendo cabeça por aí, insistindo na hora errada de fazer o que a gente quer fazer. É típico dos ímpios viver assim. É típico dos insensatos fazer o que eu quero quando eu quero. É próprio dos crentes conhecer a vontade de Deus, remir os dias porque os tempos são maus e agir no tempo e no modo preparados por Deus. Vá entender o que Deus quer de você na palavra e viva com fidelidade ao Senhor, meu irmão. Você quer aposentar, Deus está falando para você, não é tempo de aposentar, não. O kairós de Deus na sua vida agora é um campo missionário. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão, que vai aposentar no que vem. Tem isso não, meu irmão.
Deus te quer no serviço, na vida, no amor, no empenho. E há tantas coisas que a Escritura diz que acontecem em todo o tempo. Oração em todo o tempo. Pregação do Evangelho em todo o tempo. E você nunca teve tempo de pregar. Porque você mora em Guarulhos, meu irmão. Você pega o trevo do Bom Sucesso, você pega a Marginal. Você fala, mas pastor, não tinha tempo. Deus te deu uma aposentadoria, meu irmão. Ó, que glória. E agora você vai pregar o Evangelho. Porque cabe a nós entender o tempo das coisas. Entender o tempo de se pôr. Entender o tempo de se retirar. O Senhor Jesus nos chama, meu irmão, ao compromisso de discernir o tempo e agir com sabedoria. Como o Senhor Jesus agiu. Sabe o que é curioso, afinal? Que os judeus estão ali sussurrando, né? Lembra disso? O pessoal cochichando, ele é bom ou ele é mau? Será que Jesus é bom? Aí fala baixo, que aquele ali é do Sinédrio, vai prender nós. Estão com medo. Estão com medo de Jesus. Com medo de serem identificados como discípulos e serem presos. Mas veja que curioso o ensino de Lucas 12, versículo 3 em diante. Perante essa murmuração dos judeus, o ensino de Lucas nos traz uma doce chamada. O texto de Lucas está falando contra os hipócritas, está falando contra os fariseus. E Lucas diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. O que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar também pode lançar no inferno. Digo-vos, a esse deveis temer, ao Senhor. Ainda que não é o tempo de Jesus ser proclamado. Jesus está lá, meu irmão, fazendo sinais e maravilhas, curando o cego e dizendo, não conte a ninguém. Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração. Eles veem a glória de Deus. Eles veem Moisés e Elias. E quando eles descem, Jesus diz para eles, não contem a ninguém. Mas o Kairos agora, o tempo oportuno agora, é outro, meu irmão. E se esta é uma temática do texto, ser odiado por pregar, se tornar público ou não, o que acontece neste texto não é o mesmo tempo em que nós estamos agora. Porque ao cumprir a sua obra, ao ser erguido no Calvário, o ensino do Senhor Jesus, quando completa a sua ressurreição, é: agora vão e preguem. Agora vão e anunciem. E façam discípulos e ensinem as pessoas a guardar aquilo que eu vos tenho dito. Agora, meu irmão, é tempo de pregar na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Aquela voz que acontecia em cochicho entre eles, agora é falada abertamente. O que acontecia no interior da casa, agora é anunciado dos seus telhados. A obra de Cristo já está completa. Cristo já é uma pessoa pública. E o anúncio é: creia nele. Ele é o redentor da nossa alma. Ele é o restaurador dos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. E ele voltará para nos levar consigo. A ordem agora, crente, é: prega, fala, anuncia. E nós precisamos obedecer essa ordem. Porque agora é tempo, meu irmão. Porque agora é tempo. Eu não sei quais são as necessidades específicas da tua vida. Eu não sei no que é que você está pensando agora de, será que eu deveria fazer isso agora? Meu irmão, busque sabedoria na palavra de Deus.
Senta lá no gabinete, a gente bate um papo em aconselhamento. Procura os teus presbíteros, partilha a tua vida com eles para que eles te aconselhem e caminhem contigo, te ajudando a entender o que Deus quer na palavra. Mas uma coisa eu preciso te dizer. Esse Jesus que sobe em secreto, meu irmão, não permanece em secreto. Esse Senhor Jesus que sobe em secreto é exposto publicamente. E agora a ordem é que todos conheçam, que todos ouçam falar. Não mais é tempo de agir secretamente, ocultamente. E o Senhor nos chamou para essa tarefa. O Senhor chamou a mim e a você para falar de Jesus. Não para replicar o sermão do Hernandes, mas para ajudar aquela turma insensata a entender e a guardar as coisas que Jesus ensinou. Fale na linguagem deles, entenda quais são as suas necessidades, mas não deixe de anunciar a Cristo, porque se antes era necessário que se ocultasse, agora é ordenado que ele seja conhecido. Nós devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso nos chama a urgência da Escritura. Quero convidar você a orar, meu irmão. E nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. Baixe sua